Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos acompanhado na liturgia, capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus se declara como o pão da vida, se revela como o pão da vida. Nós percebemos que ao longo do apostolado, da missão de Jesus, Jesus busca se revelar aos seus. Jesus aos poucos vai dizendo da sua identidade, de quem Ele é, do que veio fazer, da sua missão. Vai sendo reconhecido como o Messias, como Salvador. Jesus vai se revelando aos poucos, vai sendo reconhecido como Rei. À medida que Jesus vai falando do seu reinado, que não é um reinado deste mundo, mas um reinado da vida eterna. Jesus vai falando também da relação dele com o Pai. E quando Jesus começa a falar da relação, da intimidade dele com o Pai, quem me vê, vê o Pai. Jesus também começa a revelar a sua identidade divina. Ele é Deus, e não um simples profeta. Mas quando nós ouvimos no Evangelho essas revelações de Jesus, percebemos que os seus discípulos, que o povo, tem dificuldade de crer naquilo que Jesus está revelando. Tem dificuldade de acreditar nas revelações e crer de fato quem é aquele filho do carpinteiro, filho de José e de Maria. Quando nós entramos no capítulo 6 de São João, nós percebemos que Jesus aqui vai preparando o seu povo para continuar essa revelação, ou para revelar algo ainda a respeito de si, do plano salvífico de Deus. Nós vimos no início do capítulo 6 que Jesus realiza a multiplicação dos pães. Quem acompanhou a Santa Missa esses dias ouviu. E ali Jesus mostra a sua autoridade sobre o pão. Eu posso multiplicar. Eu tenho autoridade sobre. Logo depois da multiplicação dos pães, os discípulos saem no barco e Jesus, caminhando sobre as águas, vai até os seus discípulos. E ali ele revela a sua autoridade sobre o seu corpo. É possível caminhar sobre as águas, está acima das águas. Percebemos que mais à frente, Jesus vai se revelar e se apresentar como o pão da vida. O pão que gera, que dá a vida, e a vida aqui é a vida eterna, e não a vida biológica, mas muito mais que a vida biológica, o pão da vida eterna. E hoje nós ouvimos Jesus dizer que este pão que Ele dará é a sua carne para a vida. Aquele que tem autoridade sobre o pão, aquele que tem autoridade sobre o seu corpo, não seria capaz de transformar o pão no seu corpo? Por isso Jesus prepara os seus, para dizer que o pão que Ele vai dar é a carne do seu corpo, para a vida eterna. Jesus se revela então, irmãos, como o pão da vida, e este pão é a carne, é o seu próprio corpo. Veja, se era difícil para os discípulos, para aqueles que seguiam Jesus, crer que Ele era o Messias, que Ele era o Rei, aquele esperado Salvador. Tudo bem até acreditar que Ele é Deus, mas agora esse Deus se dará a nós, vai se entregar a nós como comida, como bebida, para nos alimentar e nos levar à vida eterna.
É por isso que, junto com o discurso do pão da vida, paralelo a isso, Jesus vai falando para os seus discípulos da necessidade de crer, de acreditar, de ter fé, para poder identificar o Cristo, para aceitar o Cristo verdadeiramente como Ele é e como Ele se revela a nós. Crer, ter fé. Jesus, quando Ele se revela como pão da vida, e hoje abre um capítulo novo, dentro, de São João, abre uma nova página dentro desse capítulo 6 de São João, onde agora Jesus começa a falar da Eucaristia. No altar, irmãos, se cumprirá o que Jesus diz: o pão que se torna carne, o corpo dele para cada um de nós. Mas a fé que Jesus pede não é para que este milagre aconteça, porque independente do ministro acreditar, ter fé, independente do fiel acreditar ou ter fé, é Jesus. Acontece a transubstanciação, já não é mais pão, já não é mais vinho, o padre crendo ou não, o fiel crendo ou não, é Jesus. Para que serve a fé então? Porque é a fé, irmãos, que vai fazer com que nós permaneçamos. Um sacerdote que não crer na presença real de Jesus na Eucaristia não permanece muito tempo no seu ministério. Um fiel que não crê, que não acredita, não permanece muito tempo. Nós vimos no começo do capítulo de São João aqui, capítulo 6 de São João, no começo, diz que uma multidão seguiu Jesus, aquela multidão que viu a multiplicação dos pães. Mas certamente aqui já não era. A altura do campeonato e do discurso de Jesus já não era a multidão. Tanto que mais na frente nós vamos ouvir os discípulos dizer: essa palavra é muito dura para nós. Como que o Senhor vai se dar em comida, em bebida? É muito dura para nós. E muitos desistem. E muitos não seguem mais, porque deixam de crer, de acreditar. E a fé vai nos ajudar a perseverar em Jesus, na vida com Ele, na intimidade com Ele. É esta fé também que Jesus nos anuncia aqui, junto com o discurso do pão da vida, que vai ajudar a nós, irmãos, diante das provações, das dificuldades, das dores da vida, acreditar que Jesus está presente, acreditar que é Jesus ali. Mas eu estou vivendo tanta provação, tanta dor, tanto sofrimento. Jesus está. Creia, Ele está. Queria te convidar a pôr a mão assim sobre o seu coração e se perguntar: como anda a sua fé? E eu pergunto para você que é de igreja, talvez até que participa diariamente da Santa Missa, porque a fé vai se provar muitas vezes na dor. Eu vou testemunhar no sofrimento muitas vezes. Eu vou provar que creio em Jesus Cristo, que creio na Eucaristia, e que os efeitos da Eucaristia estão se manifestando na minha vida quando a prova vier, quando todos abandonarem e eu permanecer com Jesus. Peça essa graça para o Senhor. Diga que você quer permanecer. Diga que você quer acreditar diante da dor, do sofrimento, da dificuldade. Você quer permanecer e crer, acreditando
em quem é este filho do carpinteiro? Quem é este que veio a nós por amor, por entrega a cada um de nós? Deixe o Senhor por um instante falar ao teu coração. Deixe que o Senhor toque agora e renove a sua fé, renove a nossa fé em Jesus, na Eucaristia, para que diante das dores, provas e dificuldades, possamos também permanecer de pé, meu irmão e minha irmã. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.